do Felca. O Felca foi à televisão, pelos vistos. O Felca responde na Globo sobre adultização. Eu percebo. Mas Master, se calhar não é. Mas pá, manda na mesma. Muito obrigado, Felca. Sente-se aqui. A gente fica longe disso, conversando. Maravilha. Há quanto tempo você, pelo que eu li, você aos 12 anos de idade resolveu ser um protagonista na internet, mas daí seus pais falaram não, é isso? Começou assim. Com 12 anos de idade, eu comecei a produzir conteúdo, mas naquela época eu era criança, não sabia nada das coisas, como que funciona, né? E naquele momento, eu contei para meus pais, e meus pais falaram: muito bacana o que você está fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho de tempo mais, você amadurecer. Esse ambiente que você está entrando, talvez você não entenda tudo. Na minha cabeça de criança, pré-adolescente ali, eu fiquei... não entendi. Bons fiquei pais. meio revoltado por um tempo. Nossa, por que meus pais estão me proibindo? Humilde. Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo muito bem e eu agradeço meus pais. Mas é isso. E aí você voltou com que idade a produzir? Com Felca, que é o canal que eu cresci na internet, que eu fiquei conhecido, foi em 2019 que eu publiquei o primeiro vídeo. Hoje meus vídeos são muito críticos e com muito humor também, e eu sempre gosto de colocar crítica inserida no humor. E tem funcionado. Aos poucos, meus vídeos têm ficado mais críticos, ainda mantenho humor, mas têm ficado mais críticos. E hoje eu tô aí, né? Agora, hoje, houve uma explosão, não é? De visualizações, de compartilhamentos. Até aquele momento, há poucos dias atrás, antes do documentário, quantas pessoas faziam parte dos seus canais? Eu tinha... se for contar em todas as redes sociais, daria talvez 15 milhões a 20 milhões. Eu tinha, na rede social principal, eu tinha 8,8 milhões. Hoje... Ou seja, agora a televisão está a tentar ver se faz passar a imagem de que o Felca era um Zé Ninguém antes de fazer este vídeo. Coisa que não é de todo real. O homem estava em todo o lado. Eu, antes de ver o Adultização, o Felca estava a aparecer em todas as timelines, tipo, constantemente. Que aqueles conteúdos de falar com miúdas e o caraças, tipo, miúdas, tipo, gajas velhas. Eu conheci, tipo, vi, aparecia-me no TikTok e não sei o quê, momentos dele com outras mulheres em stream e, tipo, conversas que ele tinha. Ele fazia cenas de humor, pronto, era conteúdo de humor. Na rede social principal, que eu tinha 8,8 milhões, eu tenho 15 milhões,5 em 5 dias. Porra. Foram mais de 7 milhões de seguidores aí em 5 dias e crescendo. O teu vídeo repercutiu muito. Ele repercutiu pela história, né? Através das pesquisas e das denúncias que você fez. Mas imaginem ganhar 7 milhões de subscritores com aquilo, meu, porra. Ele repercutiu também junto ao comportamento das pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a refletir mais, e eu já vi vários vídeos de mães falando: eu não devia ter exposto tanto meu filho, apesar de nem ser uma exposição, vamos chamar assim, delicada ou sensual. Que reflexão você começou a trazer para a gente a respeito disso? Eu creio que esse é o ponto mais importante mesmo do vídeo, e você falou sobre ter chegado nas pessoas, e foi isso que eu observei mesmo. Eu fico muito feliz porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa, é sobre a causa mesmo. É muito importante a gente falar sobre isso, e eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo, e o público, ele era dividido. Ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse para você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam
desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. Certo. E eu senti uma indignação, tinha um público e falei, simplesmente, liguei a câmera, na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, um estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei, falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava, cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, está sendo meio nebuloso, está sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que... Mas não é fácil fazer esta voz. reflexão. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que está errado e falar, denunciar, na sua simplicidade. As pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Mas e o consumo? Consumo direto consumo. De crianças e adolescentes frente à tela. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. Sim. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet. Sem dúvida. Porque é muito fácil é muito fácil, o algoritmo mesmo é trabalhado para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer. Sim. É um movimento que acontece muitas vezes. E se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Está dito. Disse o que disse. Disse o que disse. Está certíssimo. Ponto final. Epá, e não tem. Epá, desculpem-me aquilo que eu vou dizer. Nas miúdos que produzem conteúdo na internet, epá, é uma forma de exploração dos pais. Epá, é estúpido. Uma criança não vai ser positivo para aquela criança criar conteúdo em última instância. Pá, não vai. Pá, não vai mesmo. É o que é. Tipo, man, eu digo-vos isto quando eu próprio fiz. Quando era puto. E honestamente, tipo, é assim, arrependo-me em certa parte. Por exemplo, eu quando comecei a arrebentar na internet, eu já era muito miúdo. A primeira vez quando comecei a arrebentar na internet, no Metin e não sei o quê, tipo, eu já tinha algumas visualizações e era miúdo. Tinha uns 12, 13, 14 anos quando comecei a fazer vídeos de Metin e eles começaram a ter milhares de visualizações. Mas eu aí era anónimo. Eu estava atrás de um Nagatsumi. Tipo, ninguém me ia atacar na escola porque eu era o Nagatsumi no Metin. Percebem? Tipo, ninguém queria saber disso. Tipo, as pessoas atacavam a ideia daquela personagem de Metin. Tipo, e eu levava muito hate como Nagatsumi na altura. Só que, pá, estava escudado atrás daquela personagem. Certo? Tipo, ninguém me conseguia atacar pessoalmente. Ninguém me conhecia de lado nenhum. Depois, quando veio a cena do rap, eu já tinha 17 anos. E mesmo assim, aos 17 anos, pá, eu tive experiências muito más e muito amaradas, digo já. Tipo, por causa da cena do rap. Mesmo muito amaradas. Tipo, já contei algumas delas e pá, já falei abertamente sobre isso. Mas eu não considero que essa fase da minha vida tenha sido positiva para mim. De todo. Foi uma fase que, pá, me perdi muito enquanto pessoa por causa disso. E foi também uma fase em que tive milhares de visualizações, não há pala de vídeos no YouTube, mas também eram vídeos na verdade, mas eram músicas. Também ganhei uma certa popularidade mais de nicho, mas tinha. E isso também não me fez muito bem na cabeça de um jovem adulto / adolescente. Pá, porque de repente dei por mim a basicamente, tipo, sair completamente ao avesso daquilo que eu era. Tipo, a inventar uma personalidade que não era a minha sequer.
Pá, e não foi positivo de todo. Felizmente, isso serviu para alguma coisa, serviu para eu, quando comecei outra vez, mais tarde, quando já tinha 22 ou 23, a voltar a ter relevância na internet, ter bagagem para perceber o que é que não ia repetir outra vez. Portanto, a desumildade que eu tive aos meus 17, não voltei a ter aos 23 ou 24. Nem tão pouco me deslumbrei com isto. Porque eu já sabia o que é que era ter números na internet. Antes. E soube o que é que foi ir para baixo. Muito. E portanto não me deslumbrei de nada. Voltei aqui, pá, na maior das humildades, e quando tive o meu pico, aproveitei isso e soube lidar. Agora, pá, se eu não tivesse tido essa experiência aos 17, se calhar aos 24 ou 23 tinha lidado muito mal com isso. Mas pelo menos já era um adulto. Agora, epá, eu não acho que uma criança de 11, 12 anos tenha sequer um cérebro ainda, tipo, formatado para fazer conteúdo na internet sem supervisão dos pais. E mesmo com supervisão dos pais, para mim é bizarro. Pá, lamento. Mas isto é só a minha forma de ver as coisas. Pá, jamais filho meu vai andar a criar conteúdo e a vender-se a marcas antes de ter 18 anos, meu. E de poder fazer o seu próprio dinheiro. Isso para mim é completamente despropositado. Não faz sentido. Uma criança não tem que trabalhar. Ponto final. E por muito que digam, sim, mas isso não é trabalho. Isso não é trabalho. A criança gosta de fazer isso. Está bem, gosta de fazer isso, vai jogar nos tempos livres. Vamos falar não do faz Pipi? isso como profissão aos 12 anos, bro. Tipo, não faz sentido. Pistas, obrigado pelo sub, man. Thank you, man. Obrigadíssimo. É o que é. É o que é. E digo isto, sendo que houve alguns criadores de conteúdo que começaram muito novos, que eu até, pá, estimo. Tipo, olhem, por exemplo, o Caldas era um puto que começou a fazer conteúdo bué novo, e o Caldas muitas vezes vinha aí e está aí, e eu gosto do Caldas. Acho que o Caldas é um puto fixe. Mas lá está, também não adoro o facto do Caldas ter começado tão novo. Acho que isso não faz muito sentido. Mas eu acho que o Fortnite também trouxe muito isso, potenciou muito isso, que é os putos agora são criadores de conteúdo de Fortnite bué novos, meu. Da mesma forma que se calhar no Minecraft fez a mesma coisa e outros jogos desse tipo fazem a mesma coisa. Pá, não sei, meu. Os jogadores profissionais de esportes também, pá, com 14 anos, 15 anos, também é uma coisa que me faz alguma confusão. Pá, eu acho que, tipo, se devia proteger um bocado os putos, meu. Tipo, não é os putos terem uma profissão, de repente, e terem obrigações legais e obrigações de profissionais. Tipo, um puto de 15 anos ter obrigações profissionais é um disparate. Pá, lamento. Tipo, e isso é o mais normal, acho eu. Olá, turbo, obrigado pelos 38, meu puto. Mas isto é uma opinião pessoal, atenção. Tipo, não estou a desejar mal a ninguém, nem a dizer que não podem, whatever. Isso depois acaba às entidades competentes a avaliar a situação. Eu acho que, pá, na minha ótica não faz muito sentido. Não tem. A internet é um ambiente... todo mundo que está aqui sabe que... Turbo, pois existe, pá, mas cá não existe muito bem. Percebes? Noutros desportos e noutras coisas. Olhem, artistas, por exemplo, de música também começam novíssimos. Exposição não é algo fácil de lidar. A exposição... Só que o mundo já não é o mesmo. O mundo já era mau. Naquela altura em que o Justin Bieber começou, por exemplo. O mundo hoje em dia já não é o mesmo. É muito pior. Esta globalização da internet, pá, escalou muito isso, meu. Muito mesmo. Críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência. É complicado. Vem com às vezes, um assédio. E a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Não. Então, criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer perguntas aqui? Você. Bro, e o caso do Justin Bieber não é um único. Somos para artistas musicais, então. Olhem a Britney Spears, meu, que está toda comida da cabeça. Pá, eu não me lembro de um caso que tenha resultado bem, em que a pessoa tenha começado em criança e que não tenha ficado todo comido do cérebro. Percebem? Aqui, vamos começar. Como é seu nome? Tudo bem? Mais para ver sua opinião, assim, porque a gente sabe que isso não é de hoje. Não começou a postar os vídeos, principalmente do caso que você falou no vídeo, não começou esse ano, já é de muito tempo. Por que você acha que demorou tanto para tomar essa proporção, para as pessoas começarem a prestar atenção nisso? Vá lá, alguém que tenha ido lá dizer que o Felca já faz isto há mais tempo. Essa é uma pergunta boa, Ana.
Eu acho que existiam muitas pessoas falando sobre, já era uma coisa bem pública, assim, era relatado. Eu acho que talvez faltou uma mobilização mais numerosa mesmo. Eu acho que foi uma questão de alcance. Não tenho, mas que devia, atingiu. E o alcance vem quando uma pessoa decide. Eu acho que não vem quando a pessoa tem muita autoridade ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o alcance vem quando a pessoa decide reunir informações importantes desde o cerne da questão. Então, reunir provas, pesquisar, denunciar. Quando ela faz ela reúne aceitou. informações em um Quanto é que lhe vídeo que deste? seja também fácil de consumir, porque muitas pessoas fazem vídeos, falam sobre, mas não querem se envolver. Elas falam de forma meio assim, direta, comentam só para ganhar alguma coisinha em troca. Isso é pouco, Quando a pessoa decide colocar a cara mesmo, não é sobre a autoridade da pessoa, é talvez sobre o ímpeto de realmente querer causar uma mudança. Eu acho que tem a ver com isso. Com isso. Quem mais, por favor? Aqui, você. Fala, garoto. Como é seu nome? Garoto. Opa, prazer. Meu nome é Lucas. Queria perguntar para o Felca o que foi mais difícil para você depois dessa denúncia que você fez através do documentário, se foi montar, editar o vídeo, juntar essas várias denúncias, né, que você juntou para fazer esse documentário, ou o que teve de repercussão, seja positiva ou negativa. Com certeza, o que foi mais difícil foi reunir essas informações. Porque parte da demora da postagem do vídeo, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa, de ser um tema... foi eu sozinho fazendo essa pesquisa, e é um tema tão aversivo que se você não tem se você não tem um sangue de barata, e eu não tenho, você não consegue ficar nisso por 30 minutos ao dia. Eu ficava vendo aqueles materiais e procurando e buscando, e ficava com tanta agonia, tanta amargor assim na boca, que eu, pela minha saúde mental, vou dar um tempo, vou fechar o notebook e vou voltar amanhã. Então, esse foi o mais difícil. A repercussão, por mais que seja muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito positiva. Eu estou muito feliz porque estão dando luz para essa causa, eu creio que possa haver mudanças. Então, é extremamente positivo. Eu estou super realizado, super satisfeito. Mas, por outro lado, tem gente que não gostou. E eu queria saber como é que você recebeu, e se foram só críticas ou chegou a ter ameaça? Claro que chegou a ameaças. Algumas ameaças, sim, Serginho. Algumas críticas, alguns movimentos de difamação, de tentar descredibilizar e tudo mais. Claro que isso vai acontecer sempre. Como eu recebo isso, a gente sabia, eu sabia o que eu estava fazendo, a gente sabia, eu e meus amigos, eu e minha equipe de editor e tudo mais, as pessoas que estavam por trás, a gente sabia que o que a gente estava fazendo era grande e tudo era esperado. Tudo era esperado. Olha, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vai vir ameaças, vai vir, talvez venham alguns processos, talvez venha gente insatisfeita com o que eu fiz. Existe também, Serginho, isso é delicado de falar, mas é verdade, existem alguns pedófilos que se incomodaram pessoalmente por eu estar tentando quebrar o esquema de pedofilia deles. Esses pedófilos, eles vão se sentir atacados pessoalmente e vão bater de frente, mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que não tem que ter. Fala. Boa noite, meu nome é Mabi. Boa noite. E a minha pergunta é, depois da repercussão do seu vídeo e a ação do Ministério Público, o que você acredita e qual mecanismo podemos usar para proteger as nossas crianças das redes sociais? Existe o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança. Existem leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Então, eu acho que o melhor movimento, a melhor iniciativa é a iniciativa do indivíduo de denunciar, de ir atrás, de procurar, reunir provas, pesquisas e denunciar o que está vendo na internet. Denunciar. E, se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo. Estes conteúdos têm que ir abaixo. É só isso. Estes conteúdos têm que ir abaixo, ponto final. Para que esses conteúdos não sejam. E devia ser possível. Não vejo nada que impeça estes conteúdos no seu feed. Muito obrigado pela tua vinda Serginho. aqui, viu? Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu? Obrigado.
E até a próxima. Cadê o teu pessoal? Até a próxima. Cadê o Levanta pessoal? a mão aí, o pessoal do filme. Tchau, Paola. Aqui, tchau, aqui. Fábio. Tchau, Aqui. Caco. Glória, Acho que as Xamã. pessoas estão muito impressionadas com a altura dele também. Quando ele entrou. E olha que eu tenho Pega esse quadro. 1,80m. Pega esse quadro. Eu tenho 1,80m. Tá baixinho, Sim. Serginho. Você tá muito baixinho. Obrigado, aplausos aqui. Obrigadão, obrigado. Quanto é que mede o Felca? Só por curiosidade. Não pode. Quanto é que ele mede? Não pode ter 1,80m, desculpa lá. Aqui não diz quanto é que ele tem. Fogo! 1,97m! Ok, então este homem mede mesmo 1,80m. Porra, 1,97m, este gajo é uma torre. Aí é bem. 1,97m, puto. Ganda cena, ganda maluquice. Ganda maluquice.